Brasil cobra o mesmo nível ou até mais impostos do que países com renda mais alta e com maior produtividade. Atualmente, empresas de 17 setores da economia contam com a desoneração da folha salarial, pagando impostos menores sobre a Previdência Social. A desoneração foi criada em 2011 no governo Dilma Rousseff, tendo sido prorrogada em todos os governos posteriores. A desoneração da folha ela foi importantíssima e continua sendo. Se ela não fosse importante, nós tínhamos eliminado e simplesmente abandonado. Todos os setores estão comprometidos com uma melhoria das condições fiscais do país. A medida substitui a contribuição previdenciária patronal de 20% incidente sobre a folha salarial por alíquotas de 1 a 4,5% sobre a receita bruta. No ano passado, a Câmara e o Senado aprovaram a prorrogação do benefício até 2027, por ampla maioria. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou a prorrogação da desoneração da folha de pagamento. O prazo de 2027, que foi objeto de deliberação do Congresso Nacional, com a diferença de que, a partir do ano que vem, começa o que a gente chama de phase-out. A cada ano você tem uma reoneração gradual até 2027. Em 2028, todo o sistema de folha de pagamento fica no mesmo patamar, sem nenhum tipo de diferença de setor para setor. A tributação sobre a folha de pagamentos do 13º salário só ocorrerá no último ano. Com a concordância do Congresso, o próximo passo, segundo o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, é de que o acordo seja formalizado pelo Supremo Tribunal Federal antes do próximo dia 20, quando começaria a cobrança. Afinal, enquanto a tributação sobre as empresas atrasa o crescimento do país? Sobre o assunto, vamos conversar com o economista Robson Gonçalves, professor do MBA da Fundação Getúlio Vargas. Tudo bem, professor? Tudo em ordem. Bom, professor, a última informação que nós temos em relação à desoneração da folha de pagamento foi esse acordo que foi fechado entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e também o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, em relação à tributação dos 17 setores econômicos que já estão sendo atendidos pela desoneração da folha de pagamento, em que as empresas elas não serão tributadas neste ano e que haverá um escalonamento de cobranças que começará a partir do ano que vem e se estenderá até 2028. Esse acordo que foi fechado, ele ajuda a resolver a questão do custo do trabalho aqui no Brasil? Com certeza. O fato é que o Brasil é campeão de oneração de folha. Embora as estimativas sejam muito variadas, dependendo do recorte que você faz, do que você considera que é oneração de folha, esses números mudam muito. As estimativas mais realistas mostram que esse ônus sobre a folha ele é muito pesado. Então, esse acordo ele aponta na direção correta de fazer com que empregar seja menos oneroso para as empresas no Brasil. E existe um ponto ideal de tributação sobre salários e qual que ele seria aqui no Brasil, até para não onerar tanto as empresas em relação à folha de pagamento? Se você considera 13º, se você considera FGTS, se você considera alguns seguros que as empresas têm que fazer em relação aos seus trabalhadores, etc., a oneração da folha no Brasil fica próximo de 60%, entre 55% e 60%. Tem alguns estudos, por exemplo, do professor Pastore, que é uma referência em termos de economia do trabalho, sem dúvida, mas que eu acho que são um pouco exagerados. Consideram que o tempo que o trabalhador fica de férias é ônus para a empresa. Eu acho que dá para entender, mas eu acho que é um pouco excessivo. Então não existe um número mágico, mas a gente pode comparar com outros países do mundo. Então, quando você pega um país como o México, por exemplo, onde esse custo, ao invés de ser o nosso 55, 60, é da ordem de 20, quando você pega um país como o Chile, onde esse custo é da ordem de 15%,
você percebe que, comparando o Brasil com países comparáveis da América Latina, a gente está muito à frente. Então, qualquer esforço no sentido de desonerar a folha é muito bem-vindo, e o máximo que a gente pode fazer é esse benchmarking, nos comparar com os comparáveis. E não vale a comparação com a Alemanha, a França, mesmo os Estados Unidos. Eu acho que aí é um pouco, a régua não é bem essa. Então, não existe um número ideal, mas existe o reconhecimento de que nós somos campeões de oneração de folha e que países semelhantes ou parecidos ou comparáveis com o nosso têm esse indicador muito menor. Ou seja, essa comparação que tem sido feita, inclusive com países mais desenvolvidos, que têm maior renda, mais produtividade, ela não pode ser feita em relação ao Brasil, porque se a gente for pegar na média, o custo que se tem aqui no Brasil com a folha de pagamento, ele acaba, de certa forma, superando a desses países. Mas essa é uma conta que não pode ser feita? Eu acho que assim, ela tem que ser feita e explicada. Países como França, Alemanha e mesmo Estados Unidos tem uma oneração acima de 40%. Aí o que acontece é que algumas pessoas, muito malandramente, excluem alguns encargos e dizem que a gente está no mesmo nível desses países. Então, vamos colocar a ordem nessa bagunça aí. Em primeiro lugar, se um país não paga 13º e o Brasil paga, isso é ônus sobre a folha. Se um país não paga adicional de férias e o Brasil paga, isso é ônus sobre a folha. Se um país não tem salário e educação e nós temos, isso é ônus sobre a folha. Então não adianta você pegar só o conjunto de tributos que é comum entre esses países e comparar. Você tem que pegar o conjunto de ônus que pesam sobre a folha e comparar. O segundo ponto é, nos países de alta produtividade, como esses que eu mencionei, França, Alemanha, Estados Unidos, etc., o retorno que o trabalhador dá para as empresas compensa um ônus sobre a folha maior. Então, a gente tem níveis de produtividade no Brasil muito mais baixos que esses países. Então, se você já tem baixa produtividade por escassez de infraestrutura, por burocracia, por insegurança jurídica, por uma taxa de juros muito alta, e etc., você tem outros fatores que pesam sobre as empresas. Então, a gente tem que corrigir um pouco esse comparativo, considerando principalmente a questão da produtividade. E não fazer uma comparação ingênua, como tem estudos que circulam aí pela internet, que dizem, não, o Brasil tem o mesmo peso sobre a folha em relação à média dos países desenvolvidos, alguma coisa como 35%. Isso foi um recorte malandro que foi feito, e não se considera o diferencial de produtividade. Então, eu não consigo aceitar esse tipo de comparação dessa forma. Eu não acho que é ingênuo, não. Eu acho que é meio malandra mesmo. Quando a gente fala de desoneração da folha de pagamento e a gente hoje acaba ficando refém das redes sociais, a gente vê muita gente falando desonerar folha de pagamento é retirar direitos dos trabalhadores. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né, professor? Não tem nada a ver com a outra, porque a discussão que está sendo feita é sobre a contribuição previdenciária, basicamente. Mas tem uma outra coisa, o conjunto de direitos dos trabalhadores, ele é historicamente determinado. Então, na Revolução Industrial, eles não tinham direito a absolutamente nada. Em meados do século XX, os trabalhadores, que somos todos nós, né, conquistamos uma série de direitos. E em muitas economias, esses direitos foram redimensionados e diminuíram, sim. Então, essa é uma outra discussão, tá? Então, por exemplo, um empregador ter que pagar uma multa rescisória sobre o FGTS porque ele demitiu o colaborador. Eu acho isso muito questionável. Multa por quê? A multa deveria ser se você descumpre um contrato e não se você rescinde o contrato. Nos Estados Unidos, por exemplo, que é um extremo, né? Não acho que é benchmarking para nós, não, mas só para termos uma referência, não existe justiça do trabalho. Lá as relações trabalhistas são entendidas como parte do direito civil. Lógico, existem legislações e cláusulas de proteção específicas para as relações de trabalho, né? Toda a questão de assédio moral, por exemplo, etc., né? Mas eles têm uma visão de que é um contrato, e é um contrato que pode eventualmente ser rescindido. No Brasil, é caro empregar e é caro desempregar. Tem muitas empresas pequenas, por exemplo, que fecham as portas e não conseguem pagar as multas rescisórias. Porque é tamanho ônus que é encerrar suas atividades. Então, a gente tem que colocar os tais direitos dos trabalhadores numa linha do tempo.
E não adianta a gente ficar querendo viver como se vivia nos anos de 1950, 60. A qualidade do emprego, por exemplo, é muito mais importante, né? E onerar a folha tende a incentivar a precarização das relações de trabalho. Por um lado, não é deixar o trabalhador, quando ele é demitido, a ver navios, quer dizer, sem nada, mas ao mesmo tempo é também não gerar isso um custo extremamente alto para uma empresa, a ponto dela, às vezes, não conseguir nem pagar essa rescisão que ela tem que fazer com o trabalhador, é isso? Exato. Por exemplo, o FGTS eu acho um mecanismo muito inteligente. Foi criado no Brasil, essa lógica do FGTS, do jeito que ela gera funding para habitação, por exemplo. E uma vez que o trabalhador é demitido, ele tem acesso a essa poupança forçada que foi feita às custas da folha. Eu acho isso algo, assim, eu defendo com unhas e dentes o FGTS no Brasil. Embora outros países não pratiquem isso. Não estou preocupado com os outros países. Mas as multas rescisórias, elas são algo que poderia ser repensado. Por quê? Porque no mundo isso foi repensado. Então, a gente tem que entender que o Brasil está nesse planeta, né? Então, ele tem que seguir as tendências históricas, sociais, do planeta. Eu acho que os trabalhadores têm muito mais a ganhar com um trabalho, com empregos de boa qualidade, do que com um conjunto de benefícios que, na hora que a gente vai ver, a precarização do trabalho faz com que aquilo não seja uma realidade para milhões de trabalhadores. Hoje essa tributação que é imposta sobre as empresas no Brasil, ela acaba desmotivando a geração de empregos formais e acaba fazendo com que aumente a informalidade e a precarização do mercado de trabalho? É exatamente isso. A gente estima que no Brasil a gente tem algo como 39 milhões de trabalhadores informais. E a pergunta é por que esses trabalhadores estão aceitando uma condição precária. Muitas vezes isso se dá por conta de uma troca, que a rigor é ilegal, vamos deixar isso bem claro, tá? Não estou defendendo aqui ilegalidades, eu estou falando de um fato concreto. Muitas vezes existe uma troca. O empregador diz, eu posso te pagar um salário maior se for sem carteira assinada. Mas por que isso se coloca? Porque você tem uma oneração muito grande da folha. Outras pessoas, a gente sabe, né, começam a trabalhar e pedem para não ser registradas porque estão usufruindo de bolsa isso, bolsa aquilo, ou seguro-desemprego, na maioria dos casos, etc. E existe também essa negociação. Então, 39 milhões de pessoas, estimativas do IBGE, com trabalhos informais, essa realidade não pode ser ignorada. E tem motivos para isso. E a folha ser muito onerada é um motivo para essa precarização. Estas pessoas, sim, estão expostas a uma condição terrível. Essas não têm FGTS, essas não estão contribuindo para a Previdência, então vão ter problemas lá na frente com a sua aposentadoria. Esse é o ônus que se apresenta para milhões de pessoas, que em parte se deve à forte oneração da folha no Brasil. A gente consegue já mensurar, nesse período em que houve essa desoneração da folha de pagamentos, se isso de fato se converteu em maior empregabilidade no Brasil? Difícil, porque nós temos um problema aí no meio do caminho, que são os efeitos da pandemia, né? O mercado de trabalho ainda não encontrou o seu novo normal. O home office é uma grande realidade, a gente sabe que muitas pessoas, por exemplo, trabalhando por diversos aplicativos, etc. Então, qualquer estimativa que se faça vai ter dificuldade de separar a criação de empregos que vem acontecendo por conta da desoneração com os outros efeitos aí, recomposição do mercado de trabalho. Então, eu não arriscaria nenhum número e eu acho que quem arrisca, por mais que a pessoa seja séria, ela está se expondo a uma possibilidade de erro muito grande. Os efeitos da pandemia não estão superados. O mercado de trabalho ainda está se recompondo. A gente vai conseguir mensurar isso agora com esse acordo, né? A gente vai ter essa redução da oneração, pelo menos até 2028. A gente consegue, lá em 2028, mensurar se isso de fato fez um efeito sobre o mercado de trabalho? Aí nós temos uma outra questão. Nós vamos estar com a reforma tributária em processo de implantação, porque nós vamos está se discutindo agora a regulamentação da reforma tributária, que é um avanço no Brasil histórico, que vai recompor os preços relativos. Então, nós vamos ter vários produtos que vão ficar mais caros e outros que vão ficar mais baratos.
E aí o que acontece é que vai haver um trânsito de trabalhadores entre setores. Então, alguns setores vão sofrer com a reforma tributária e não tem como não sofrer. Não é uma crítica isso, é uma constatação. Eu acho que os benefícios da reforma tributária são muito maiores do que isso que eu estou falando agora. E outros setores vão se beneficiar. Então, alguns setores tendem a colher, outros setores tendem a se expandir progressivamente um pouco a cada ano. E em 2028 a gente vai estar exatamente, né, no primeiro terço, digamos aí, dessa transição. Então, de novo, vai ser difícil medir. Agora, eu acho que assim, a gente fica um pouco obcecado por saber quantos empregos criou, quantos empregos deixou de criar, e etc. Por mais que a gente não consiga medir isso, se a gente tiver uma ampliação da formalidade no Brasil, por onde quer que ela venha, seja qual for a causa, isso é bem-vindo. Tirar esses 39 milhões de pessoas dessa situação de empregos precários. Isso é uma realidade, a gente devia focar muito nesse indicador. E a outra coisa que a gente devia focar é o seguinte, é uma conta, com todo respeito à profissão que eu vou citar agora, tá? Nenhum preconceito da minha parte, mas é uma conta de padeiro. Então, assim, se eu emprego um trabalhador que ganha nominalmente R$2.000 e eu ainda tenho que recolher mais 1.100 e tantos reais, diversas contribuições e ônus, esse cara tem que me devolver no final do mês mais do que esses 3.100. Porque senão ele está me dando prejuízo. Por que eu vou empregá-lo? Agora, se eu contrato sem carteira, ele me custa só 2.000. Agora, se eu volto a onerar, ele passa a me custar mais do que os 3.100 e vai ter dificuldade de me devolver isso. Então, assim, onerar a folha é precarizar relações de trabalho, é dificultar a geração de empregos de boa qualidade. Não tem como escapar dessa lógica muito simples. E acho que o senhor tocou num ponto importante, porque a informalidade ela não é interessante nem para o governo, porque quando tem um empregado na informalidade, quer dizer também que o governo está recebendo menos em impostos. Tanto é verdade, né? E a gente está num momento de polarização no país que não dá nem para se dizer que é uma pauta de direita, porque a desoneração ela começa no governo Dilma Rousseff, né? Então, sim, quer dizer, o governo, de certa forma, entende que o aumento da informalidade é prejudicial para ele e precisa agir sobre isso também, né? Veja, o centro da questão aqui é o financiamento da Previdência. O regime geral de Previdência, ele tem um problema estrutural no mundo inteiro. A população vai envelhecendo, vai vivendo mais, a base da pirâmide demográfica ela vai colapsando, e aí você tem cada vez menos contribuintes em relação aos beneficiários. E aí você foi muito feliz no que você falou, porque voltar a aumentar uma alíquota previdenciária sobre a folha, aumentaria a arrecadação da Previdência se nada mais mudasse. Mas, se você precariza as relações de trabalho, você dá um tiro no pé. De repente, você não sai do mesmo lugar. Então, a Previdência é algo que tem que ser repactuado de tempos em tempos. Quanto mais rápido é esse movimento demográfico, mais vezes tem que haver essa repactuação. Estão aí os países da Europa discutindo eternamente Previdência. Mas é muito sensível isso. Você tentar resolver, em parte, o problema da Previdência onerando folha, de fato, joga contra o seu objetivo. E você precariza e aí a contribuição é zero. Você tem uma alíquota de 20% que não é aplicada, quanto que esse trabalhador está gerando de receita para a Previdência? Zero. Perfeito. Bom, nós conversamos com o economista Robson Gonçalves, ele que é professor do MBA da Fundação Getúlio Vargas, a quem eu agradeço mais uma vez pela entrevista. Muito obrigado, viu, professor? Obrigado eu pela atenção e pelo prestígio de vocês. Estadão Notícias. O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, o roteiro, produção e edição são minhas, de Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. Mande sua mensagem ou sugestão para o nosso e-mail podcast@estadão.com. Um abraço e até mais.
Estadão apresenta o podcast No Ritmo da Vida, com Antônio Penteado Mendonça. Uma série que trata de diferentes aspectos do cotidiano, com temas que buscam melhorar a qualidade de vida e as expectativas das pessoas, entrevistando convidados renomados para tratar dos mais variados assuntos do dia a dia. Episódios inéditos todas as terças-feiras, disponíveis nas plataformas de podcast e pelo site estadão.com.br/Eldorado. Uma realização da Rádio Eldorado com patrocínio da CNSEG, a Confederação Nacional das Seguradoras.